Olá, muito boa tarde. Eu sou Daniel Lucas Oliveira e começa mais um Grita São Paulo Entrevista. Hoje vamos ter a participação de Edson Rildo. Ele é doutor em Ciências Políticas, formado pela PUC e bacharel em Sociologia e Política pela ESP. Além disso, atualmente Rildo é presidente do Instituto Prevem. Nós vamos falar muito também desse instituto, revista Prevem e da Uniprevem, Universidade Digital com 100% em EAD, voltados à saúde e à segurança do trabalho em todas as atividades da produção nacional. Diante dessa pandemia, de decisões políticas, aonde alguns anos atrás se discutia um Estado mínimo ou Estado forte, estamos diante de muitas decisões políticas. E nada mais justo de a agência Grita São Paulo ir atrás de uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto, é uma pessoa que estudou o assunto, vive o mundo político, e esse é o Dr. Rildo. Dr. Rildo, boa tarde. Tudo bem? É o Dr. Edson Rildo, mas eu já estou chamando de Dr. Rildo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Daniel. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Fique à vontade para me chamar de Edson, de Rildo, como você quiser, tá bom? Professor, fique à vontade. Maravilha, A minha vontade, meu desejo é esse, sempre poder colaborar. Muito obrigado, viu, doutor? Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse deste momento que o Brasil vive, o mundo. Acredito que isso é novo não só para mim, mas também para o doutor, para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Como definir essa Covid-19, esse novo coronavírus que veio para modificar as relações políticas, relações do trabalho, relações conjugais, ou seja, algo novo para muita gente. Olha, Daniel, é um tema de fato interessante que nos remete a velhas ideias, isso não é novo, né? É claro que essa pandemia, como surgiu, da maneira como surgiu e como ela está repercutindo, sob o ponto de vista da saúde pública, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista político e econômico, isso traz muitos debates. Debates muitas vezes equivocados, porque você acaba transigindo a um conceito que não deveria ser discutido nesse momento, que são vidas humanas. Porque sem saúde você não constrói absolutamente nada. Não há economia que se sustente se não tiver um povo saudável, uma sociedade saudável, e a saúde é fundamental nesse sentido, né? Da mesma maneira que a educação, mas tomando como referência o que está acontecendo no mundo, esse debate me parece um pouco exacerbado. Isso no Brasil, muito embora a gente saiba que são segmentos da sociedade, vem fazendo um debate ideológico no momento em que o debate seria de saúde pública, portanto, um debate que envolvesse as três esferas do governo, né, unidos por uma só ação que, de modo geral, pudesse garantir a saúde da população, a segurança da população, mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Me parece que a gente ainda continua vivendo essa polarização política que começou na época da Dilma, da ex-presidente Dilma, né, passou pelas eleições do ano retrasado, e lá para cá parece que esse debate continua vivo, especialmente por conta das redes sociais. Infelizmente, a gente percebe um certo extremismo por parte de setores da sociedade que procura, vamos dizer assim, tirar a importância do que está acontecendo, né? Especialmente pela fala do nosso presidente, né, quando traz o conceito ou uma ideia de que essa gripe é tão grave quanto de fato ela é, quer dizer, isso já por si só já gera uma polêmica com relação à opinião pública. Certamente os seus seguidores, aqueles mais sectos, vamos dizer assim, vão dar crédito àquilo que está sendo dito pelo Planalto, né? Mas pessoas sérias, pessoas que seguem a orientação da Organização Mundial da Saúde, a ciência de modo geral, e a própria racionalidade não pode dar ouvidos a esse discurso, né? E tudo isso vem afetando a organização vamos dizer assim, das condições sociais, econômicas e até mesmo de saúde
do nosso país, né? Isso tem muito a ver com o reflexo das nossas lideranças, né? E quando eu falo nossas lideranças, nós vemos claramente um jogo político, um embate político entre o Planalto, os governadores, setores da sociedade, os prefeitos, né? Do próprio empresariado, da classe artística, intelectual, enfim. Realmente o que está acontecendo, isso atrapalha demais a condução e isso está refletindo, claro, nessa situação que o país está vivendo. Nós já estamos caminhando aí para sermos aí o terceiro país mais afetado pelo número de pessoas, né, contaminadas pelo coronavírus. Isso traz preocupações, sim, né, porque são vidas que são ceifadas, pessoas que são levadas, né, no momento em que o Estado deveria estar amparando, e nesse momento o que a gente está vendo é uma disputa política, que quem sai perdendo com tudo isso é o povo, é a sociedade de modo geral. E aqui eu faço uma crítica, me parece que a gente precisa entender que não se trata de ter um posicionamento político de direita ou de esquerda, e esse seria o pior momento para trazer debate, né? Porque o debate, nesse momento, o debate correto seria a questão da saúde pública. Portanto, esse é o debate central, ou esse deveria ser o debate central, que infelizmente não está acontecendo. Estamos perdendo essa guerra por uma guerra política, num momento triste que o país está vivendo. Como bem falado pelo doutor, eu lembro que tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2016, praticamente há 4 anos atrás, e nós estávamos naquele processo do impeachment da Dilma. Voltando 2 anos antes, em 2014, tivemos uma decisão onde ocorreu as eleições e o Aécio nas eleições não, né? Quando acabou as eleições, o Aécio falou assim que ela não tinha encerrado, que ela iria continuar. E de lá para cá, o terceiro turno, ele deixou isso bem claro. Aí você vê que surgiu os movimentos como o MBL, Movimento Brasil Livre, ganhou força essa questão do Estado mínimo. E a pergunta que eu faço para o doutor, o Estado, nós estamos vendo nessa pandemia a importância das decisões do Estado que estão refletindo por aí. Como avaliar essa questão do Estado mínimo, de um Estado forte, e essa questão também do terceiro turno das eleições, que 6 anos, como o doutor bem explicou, vai prejudicar o povo. Então nós estamos vindo 6 anos nesse terceiro turno que não acaba. Daniel, você me permite fazer uma análise histórica, podendo até ser um pouquinho longo, mas eu acho importante, que talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos no país hoje, e você sabe mais do que ninguém que as redes sociais promoveram milhões de doutores em várias áreas, né? Nós temos no Brasil milhões de cientistas, especialistas em todos os assuntos, né? Enfim, mas fugindo um pouco dessa questão, eu vou falar um pouquinho de história que eu acho importante. Essa discussão do Estado mínimo, Estado máximo, Estado ampliado, isso não é novidade, isso já vem lá do final do século XVIII. Início do século XIX, quando a escola do pensamento liberal tomou força na Europa, especialmente na Inglaterra, e o debate, qual que se fazia na época, era que o Estado mínimo, em tese, ele promovia melhor desenvolvimento porque ele dava as garantias de liberdade ao indivíduo, promovia a sua própria riqueza, cabendo ao Estado as condições mínimas de segurança, saúde e educação. Bem que naquela época a saúde e a educação era uma coisa distante do povo, né? Isso vai acontecer só no século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Esse debate ele se arrastou ao longo do século XIX, ele foi trazido para o século XX com muita força, né? E aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu após esses 2 grandes conflitos, a própria criação da Organização das Nações Unidas, a OIT em 1919, esses, vamos dizer assim, instrumentos que de alguma maneira davam garantias para uma ampliação de direitos, sobretudo na área do aspecto social, né? E surgiu o Estado Social em 1929 com a grande crise, né, que levou à intervenção do Estado maciçamente para retomar a economia. Isso ocorreu nos Estados Unidos com o presidente Franklin Delano Roosevelt, né? Quando ele criou o chamado New Deal, né? Ou seja, um programa de recuperação da economia. E como é que se fazia isso? Ora, o mercado, que tinha ganhado o conceito de Deus, o Deus do mercado, tinha falhado numa
foi a primeira grande crise de natureza global, né? Foi em 1929. Né? E, portanto, a economia privada ela não tinha força para se recuperar. Então, cabia ali uma nova proposição, que nada mais é do que retomar a economia através da presença do Estado, o Estado chamado Estado ampliado. Os Estados Unidos, na época, por exemplo, abriram várias frentes de créditos, várias obras. As grandes estradas norte-americanas foram construídas no período da Depressão, nos anos 30. Né? Aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, tentou-se fazer a mesma coisa e fez, especialmente depois de 1938, 39, com a indústria de base, onde o Estado entrou pesado no setor industrial, porque o setor privado não tinha capital para poder garantir o desenvolvimento do nosso país, naturalmente. Foi assim nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70, né, nos anos 60, nos anos 70. Quando chega no final dos anos 70, início dos anos 80, a economia já estabilizada, né, vamos dizer assim, a produção industrial no mundo já estava consolidada, começou-se um discurso de esvaziamento desses estados. Começou, se você não lembra, mas cabe aqui lembrar, com Margaret Thatcher, lá na Inglaterra. E o Reagan, que na época era presidente dos Estados Unidos, também seguiu essa cartilha. Né? Aí, com esse conceito do liberalismo com um novo nome, o neoliberalismo. Qual era o conceito do neoliberalismo? Desconstruir a presença do Estado na economia, transferir para o setor privado, né, a produção e deixar para o Estado apenas aquilo que, em tese, o Estado teria que cuidar, que é a saúde, a educação, transporte e, naturalmente, a questão dos impostos é aquilo que cabe à administração pública direta. Ora, os anos 80 mostrou, naturalmente, uma nova força dessa ideia neoliberal, né? E com os anos 90, com a globalização, isso ganha mais força ainda, porque os mercados precisavam ter maior fluidez. Né? Então, isso que a gente está discutindo hoje não é novo. Só que o que a gente percebe é o seguinte, cada grande crise que o mundo enfrenta, que um país enfrenta, quem vai salvar a economia é o Estado, porque, em tese, a natureza do Estado ela é desprovida de interesse. O Estado não quebra. É de bobagem. Quem fala isso está falando bobagem. O Estado não quebra, o Estado se endivida. Né? Ele pode vender títulos, ele pode emitir moeda, ele pode vender patrimônio público, ele pode criar condições, né, para, vamos dizer assim, recuperar a economia a partir de questões de natureza fiscal, monetária, coisas do tipo. Então, toda vez, né, que a gente vê uma situação financeira e econômica favorável, né, os defensores da economia desregulamentada, do Estado mínimo, vêm a público dizer, olha, se a gente não diminuir o Estado, se a gente não fizer tal coisa, a economia não vai deslanchar, a gente não vai conseguir se modernizar. Em tese, tem alguns pontos que eu concordo. De fato, não é necessário, por exemplo, o Estado ser fabricante de parafuso. Não tem lógica. Né? Mas essa ideia de achar que o Estado é Deus, que o Estado faz tudo, que o Estado pode tudo, isso é uma grande bobagem. Porque toda vez que tem uma crise, né, é o Estado que vai amparar, não é o setor privado. Veja os bancos, se me permite falar. Por exemplo, você fala de linhas de crédito. Banco nenhum vai liberar linha de crédito para ninguém, sobretudo em período de crise. Né? Se já não libera em situação em que a economia está, vamos dizer assim, pujante, ela está ativa, a dificuldade de pegar crédito, seja pequeno para o médio, né? Os grandes talvez seja mais fácil, mas sobretudo os micros, pequenos, vamos dizer assim, comerciantes, empresários, é muito difícil. Quando chega no período de crise, em que não há nenhum tipo de segurança para que esse empréstimo seja de fato garantido, seja pago pelos tomadores, eles não vão se propor, isso é discurso. Então, quando o Estado diz assim, nós precisamos garantir a manutenção da economia, é preciso entender que o Estado tem uma função social importante. Né? E isso, claro, é resultado de um discurso equivocado. Né? Outra coisa, o que a gente aprendeu também ao longo da história, toda vez que o Estado ele desregulamenta a economia, ele gera uma crise adiante. Porque a desregulamentação significa também oportunismo para setores que querem ganhar muito dinheiro, mesmo que isso traga sérias consequências adiante, como foi o caso, por exemplo, da crise de 2008 nos Estados Unidos, que a gente chama de subprime. Né?
é a questão imobiliária norte-americana. Não sei se eu respondi aquilo que você perguntou, mas basicamente é isso, né? O doutor respondeu como doutor. Eu estava aqui coçando para interromper, mas eu não queria interromper o doutor. Bela avaliação. Só ser um monólogo aqui. não, mas foi muito, muito bom esse contexto histórico também, é bom trazer. Mas antes disso, eu quero agradecer muitas pessoas ligadas aí, ó. Adriana Alves mandando boa tarde, o Milton Viana, a Cida Ferreira, a Clício, o Laílson, o Michel da Silva Alves, né, que é o doutor Michel, o advogado, a Negracim Santos de São Mateus, Vanderlei Cristino, Vinícius, o Gui Felisberto do Imbu, a Daiane de Tapecerica, o Gilson. Eu faço questão de dizer esses nomes, que para nós é um sinal de prestígio no Grita São Paulo Entrevista, ter todos vocês aí. O Alessandro de Americana, o Edson Barbosa, Elizabeth Galdini, aí vem Priscila Vital, Irene Luciana, Ângela de Osasco. Nós estamos aí, ó, Marcelo de Americana, Jandira Cardoso, Rai Martins. Olha, muito obrigado para nós. Estamos nesse bate-papo aí com o Dr. Hildon. Ele é cientista político, muitas coisas interessantes aí vamos abordar. E mande sua pergunta, seu questionamento, que eu tenho certeza que o Dr. Hildon fará questão de estar respondendo para você. Doutor, falando nessa questão do Estado, né, da importância do Estado, em toda essa fala que o senhor falou que o Estado não é Deus, mas ele é importante nessas... Eu quis dizer que o mercado sempre se colocou como Deus, o chamado Deus mercado. Aliás, isso veio do século XIX. Ah, né? Perfeito. É o contrário. É o mercado que se coloca como Deus mercado. Isso já veio lá de Ricardo, de Malthus, lá perfeito. Perfeito. E o senhor também falou que, eu acredito que eu entendi, que o Estado nunca quebra, né? Então o Estado ele vai criar medidas para que ele venha sobressair diante de uma situação adversa. Diante dessa pandemia toda, os bancos lotados, pessoas ainda que nem receberam a primeira parcela do Corona Voucher, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Estado não tem dinheiro para ficar mantendo a população. Como que o senhor vê a presença do Estado brasileiro nessa crise da pandemia? Olha, você sabe que eu escrevi um artigo logo no início dessa crise e eu falava sobre na verdade foi um artigo de natureza econômica, né? Eu falava da necessidade da presença do Estado para garantir as condições mínimas de sobrevivência do trabalhador, né? E era um momento que o Estado teria que ter uma clara percepção que é útil nesse momento usar as divisas, né? Veja só, nós temos quase 400 bilhões em reservas, que nada mais são do que reservas que garantem, vamos dizer assim, a dívida pública do Tesouro Americano. Nós estamos falando aí de 2,4 trilhões de reais. Uma parte desse valor poderia ser perfeitamente utilizado. Claro que teria que ter autorização do Congresso, né, para poder usar uma parte, mas por que não usar? Os países estão usando isso, por que não usar? Quer dizer, o governo ele tem dado aí um auxílio, mas isso é muito pouco comparado com a necessidade da sociedade, comparado com a crise que nós estamos vivendo, né? É bem da verdade que esses valores eles têm que ter vamos dizer assim, uma receita, mas a União ela tem condições de garantir, sim, essas, vamos dizer assim, transferência, né? Isso deveria valer também para o micro, pequeno empresário, né? Para que as pessoas pudessem ter esse momento, as garantias, porque isso passa. Daqui a pouco a gente vai retomar a economia, a gente vai retomar a normalidade, né? E é interessante que nesse momento, se o Estado ele não tiver um papel conduzir, né, a garantia mínima para as pessoas, a dificuldade de nós sairmos dessa situação e dessa crise financeira que está tomando proporção será muito maior. Veja só, você sabe, olha que interessante, só o fato da redução da taxa de juros que nós tivemos esse ano, isso já reduz aí em torno de 300 bilhões de reais. Porque, veja só, nós temos uma dívida pública e ela é paga, os juros são pagos pelo cálculo da Selic. Toda vez que você baixa a taxa Selic, a transferência de pagamento de juros, né, ela acaba dando um certo colchão para a União. Então, isso também transfere para a União um certo conforto. Ao mesmo tempo que o Estado ele gasta em setores
que hoje são importantes, necessários para manter, né, as condições mínimas da sociedade, ele também tem ganhos, vamos dizer assim, quando, por exemplo, a taxa de juros, por exemplo, é um dos, vamos dizer assim, elementos que dá, vamos dizer assim, um certo conforto para a União, a própria, vamos dizer assim, a valorização do dólar em frente ao real também. Por quê? Porque quando a gente fala que nós temos uma reserva em dólar, significa que nós temos uma capacidade maior de usar essas reservas para garantir essas questões que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, que são os gastos públicos necessários para garantir as questões de saúde, naturalmente é importante, mas também alimentar, né, da população. Você entende? Então, assim, a gente tem que entender que o Estado tem essa obrigação, sim. Né? O papel do Estado é garantir o bem-estar social, o bem comum das pessoas. Em período de crise, a questão fiscal ela fica em segundo plano. Isso você vai arrumar lá na frente, a hora que essas coisas estiverem normalizadas, se toma medidas para que você possa recuperar essas condições de controle fiscal, porque o que importa nesse momento é a saúde e o bem-estar das pessoas. É isso aí. Doutor, já temos algumas perguntas. Boa tarde para o Caio Feitosa. A Miriam Pasquini Landim, ela está dizendo: Doutor Edson, senti sua falta nas últimas análises políticas e histórias, né, nos últimos anos. Perfeito seu posicionamento e avaliações, parabéns. Miriam, tá aí o seu comentário. E tem muito mais pessoas falando. Mas antes, doutor, nós passamos por um momento aí que teve... Eu quero voltar nesse assunto porque tudo reflete no que estamos passando hoje. Talvez, na posse do presidente Jair Bolsonaro, se ele deixasse um pouco a retórica política e tivesse vindo com um discurso conciliador para o povo brasileiro, porque até então me admirou, desde quando eu me dou por gente, que eu assisti alguns discursos presidenciais. Foi a primeira vez que eu não vi um presidente seu discurso falando de trabalho ou trabalhador, mas foi ao contrário, foi um discurso onde nós vamos atacar a petezada, a petralhada, então ficou nisso e nós estamos sofrendo com isso até hoje. O doutor no início disse que não é momento do debate político, mas sim de se unir por vidas, pelas pessoas, por essa crise na saúde. Talvez falta esse discurso mais conciliador. Calma aí, gente, vamos deixar um pouquinho isso de lado, caminhar todos agora de mãos dadas? Olha, Daniel, seria bom, né? O ideal, aliás, né? Porque a gente tem que entender que quando você é eleito para representar a totalidade, né? Não uma parcela. Seja você um prefeito, um governador, sobretudo o presidente da República, né? Que governa um país com 215 milhões de habitantes. Somos um país com múltiplas naturezas culturais, né? Isso também precisa ser levado em consideração, mas tem algo que é fundamental. Nós estamos sob uma égide de uma Constituição, de modo que todos nós, como brasileiros, né, estamos no mesmo barco. Então você veja que é da natureza da pessoa, quando ela não entende a importância do cargo, né? Porque quando você se elege presidente da República, você não é mais você. Você é a instituição. Como instituição, você tem que se submeter ao mando constitucional, ao papel de governante, de chefe de Estado. Você representa a nação, você representa o povo, né? Pelo qual você se propôs a participar de uma campanha, né? E uma vez eleito, né, depois do juramento, você passa a ser representante dessa sociedade, desse Estado. Infelizmente, eu acredito que isso tenha muito a ver com a personalidade, né, da pessoa. Né? E, assim, essa questão que a gente observa, por exemplo, como a falta de um entendimento claro, por exemplo, do papel dos sindicatos, do papel das entidades de representação, das ONGs, né? De segmentos que defendem setores das chamadas minorias, da diversidade cultural, da diversidade de gênero. Isso é tudo importante, isso faz parte da democracia. Quando você nega essas lideranças, quando você nega essas representações, ou mesmo a própria imprensa, né, as instituições são fundamentais no equilíbrio de um processo democrático.
Quer dizer, você vai contra os princípios básicos de uma democracia. Como é que você fala em nome de uma democracia se você põe em questionamento as próprias instituições que dão equilíbrio ao processo democrático? Né? A gente sabe que uma democracia precisa de equilíbrio. E esse equilíbrio existe entre os poderes. Como é que você pode apoiar, por exemplo, movimentos que estão ali pedindo o fechamento do Congresso, do Superior Tribunal Federal, né, das entidades de representação? Você questiona o presidente da Câmara, que foi eleito, tanto quanto o presidente, cada um com o seu papel, mas ele tem uma representação porque ele foi eleito. Ele passou pelo processo eleitoral, ele tem legitimidade, como todos têm legitimidade. Você não pode desqualificar uma pessoa porque ela te critica e você faz dessa crítica, né, uma perseguição política através de um gabinete de ódio que usa fake news para propagar a violência, para propagar as mentiras, as fake news, né? E isso é extremamente grave no processo democrático, né? Você fala em nome da liberdade, mas prega contra a liberdade. Né? Você fala em direito, mas questiona o direito, sobretudo das minorias que se manifestam contra o governo. Né? Quando você vê tudo isso aí, claro, você cria uma situação contraditória. E essa contradição que a gente vê no discurso do presidente, né, é o que está levando essa crise institucional, essa crise diária que a gente vê. Todo dia é uma crise que se cria, quer dizer, além das questões de saúde que nós estamos vivendo uma questão política, né? Que, aliás, se você olhar para fora, do ponto de vista internacional, isso é o que mais está preocupando o cenário internacional, como o nosso presidente está conduzindo essa crise. É isso mesmo. Inclusive, eu recebi um dos jornais mais tradicionais de Israel, até foi uma mensagem do professor Renato Weisby, o próprio povo de Israel, né, falando, lamentando essa postura do presidente da República. Mas falando sobre democracia, doutor, eu queria voltar um pouquinho aí alguns dias atrás. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alguns empresários e aí juntou esse grupo e foi no STF a cobrar do Dias Toffoli uma posição mais enérgica referente às decisões dos estados e municípios que optaram por essa quarentena. É estranho isso, não é, doutor? Como o senhor vê essa postura do presidente de ir lá com os empresários, uma forma de pressionar o presidente do STF? Olha, enfim, isso já foi debatido nas emissoras de televisão. Quer dizer, mostra claramente que falta planejamento, falta entendimento dos poderes, né? Essa atitude não foi uma atitude republicana, que numa democracia, né, a divisão dos poderes, elas precisam ser entendidas e respeitadas, né? Você não pode simplesmente empunhar, né, uma arma na cabeça de um representante de um poder e exigir que ele tome decisões pela tua vontade. Não é assim que as coisas funcionam. E você sabe que muitos desses empresários, pelo que nós ficamos sabendo, eles também não sabiam que haveria essa ação. Né? Foi até uma surpresa. Quer dizer, isso mostra que é um governo que não tem planejamento, né? Faz as coisas pela vontade do seu líder, né? E isso gera realmente instabilidade, insegurança, né? E não dá a chamada previsibilidade. Uma das características de um governo é o que a gente chama de previsibilidade. Isso vem com planejamento, vem com as ações planejadas, né? Para que você possa se organizar, se antecipar, né, as decisões de governo, as decisões de Estado. Portanto, foi uma decisão antirrepublicana e isso só faz mal para o processo democrático. E foi amplamente discutido e criticado nas redes sociais, nas emissoras de rádio e televisão, né, os próprios jornais também trataram isso com bastante ênfase, né? Isso aí. Doutor, eu quero fazer perguntas aqui agora. Por gentileza, tem algumas pessoas aqui participando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. A
A Cida Ferreira falou: o Estado não quebra mesmo, os únicos que são quebrados são os proletariados, no caso os trabalhadores. A cada crise no país, os grandes caem em pé e os pequenos ainda passam o rolo compressor. É a Cida de Tapecerica. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Como o senhor avalia o impacto que a divulgação pelo STF do vídeo deste embate entre Moro e Bolsonaro pode ter? Talvez não só na política, mas em todo o país. É do Júnior aqui de Osasco. Existe todo um trâmite no processo, né? Então, assim, hoje mesmo, por exemplo, o ministro Celso de Mello, né, autorizou, por exemplo, a fazer toda a verificação, inclusive no próprio celular do presidente Bolsonaro. Quer dizer, o que pode acontecer, na verdade, é assim, o processo ele pode gerar também uma instabilidade política, né? Porque, de modo geral, se de fato comprovar, né, que houve crime, né, você pode, por exemplo, apresentar o inquérito para a Procuradoria-Geral da República, o PGR. Se o PGR, por exemplo, né, entender, né, que é o seu papel, na verdade, que há ali há um crime, ele apresenta a denúncia ao STF e o STF vai pedir autorização para a Câmara Federal, né, aprovar, por exemplo, a abertura de inquérito. Para que seja aprovado, é preciso 2/3 dos parlamentares. Nós estamos falando aí de um percentual relativamente grande, mais de 324 parlamentares, deputados federais, né? Se isso ocorrer, né, essa situação ela volta para o STF e o colegiado do STF vai decidir, né, se autoriza a investigação e, se isso ocorrer, o presidente é obrigado a se afastar por 180 dias. Mas olha que interessante, o Bolsonaro ele tem percebido que, eventualmente, isso pode ocorrer, e para que não haja autorização por parte da Câmara Federal, ele tem, por exemplo, feito aquilo que ele sempre criticou, que é o toma lá da cá, que é o modelo do nosso sistema presidencialista de coalizão, que é oferecer cargos para partidos políticos em troca de apoio, que é o chamado centrão, né? Então, assim, o que ele tem feito, na verdade? Cedido alguns cargos, secretarias, alguns órgãos para partido do centrão para ter apoio, sobretudo na Câmara Federal, para que amanhã ou depois, se acontecer isso, né, ele fique mais, vamos dizer assim, seguro para evitar que haja 2/3 aprovando ali o encaminhamento, a abertura do inquérito, né, para o Supremo Tribunal deliberar o possível afastamento dele, né? Então, é uma questão política que gera crise, naturalmente, né? Mas, por outro lado, também, isso remete a um discurso de campanha que contradiz aquilo que ele pregava, né? A nova política, que de nova política não tem absolutamente nada. Tem mais uma pergunta aqui da Clícia Mara Silva Damasceno, ela é presidente do Sindicato de Servidores de Itaquaquecetuba. Doutor, qual a sua opinião com relação ao congelamento do salário dos servidores públicos até o fim de 2021? Olha, é curioso, né? Porque, assim, o que a gente sabe, não é a minha especialidade, naturalmente, mas o que a gente sabe é que tem vários setores que estão com salários defasados há muito tempo, né? As pessoas talvez confundam, por exemplo, reposição de inflação com aumento salarial, são duas coisas diferentes, né? Então, o que acontece é o seguinte: atualmente o governo federal, para o seu ministro da Economia, vem dizendo que é preciso ter contenção dos gastos públicos, portanto, uma política fiscal mais restritiva, né? E como é que se faz isso, né, a princípio? Para economizar nos próximos anos, restringindo o repasse de aumento para os funcionários públicos. A gente tem que entender o seguinte: me parece que aí há uma clara interferência das outras instâncias, porque eu acho que isso tem uma deliberação de cada localidade, por exemplo. São nas prefeituras e nos governos estaduais que têm que entender qual é a real necessidade para esses aumentos, né? Entender como é que estão as condições fiscais de cada estado, né? E a gente não pode, nesse momento aqui, generalizar, quer dizer, culpabilizar o funcionário público pela questão fiscal,
porque também são trabalhadores, são pessoas que têm suas responsabilidades, né? Merecedores, porque prestaram concurso, estão lá executando as suas atividades, suas tarefas, e como trabalhador, como qualquer trabalhador, quer ser bem pago por isso. Né? A gente não pode achar que funcionário público tem privilégios. Na verdade, o que eles têm são direitos que estão lá, prescritos na norma, na lei. Né? Então, a gente precisa entender isso melhor. E agora, o que ficou claro, no meu modo de ver, quando o presidente chama os governadores, ele quer transferir esse ônus para os governadores. Essa, pelo menos, foi a mensagem que eu entendi. Né? Ou seja, porque é um ônus político pesado, naturalmente, e ele não quer esse ônus para ele quer transferir para os governadores essa responsabilidade. Até que mostra que essa linha do senhor tem razão, que foi, eu acredito, a primeira vez assim, numa reunião, que ele apareceu, ele, o Maio Alcolumbre, né? Presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Exatamente. E aí você tem claramente uma mensagem. Né? Olha, eu estou aprovando um projeto que vai trazer algum prejuízo para um setor importante, desculpa, do trabalhador, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade dos governadores. Então, cobrem ele. Né? Claramente, é uma posição estratégica, política, né? De transferir esse ônus para os governadores. Doutor Rildo, acredito que acabamos tentando prever algumas coisas. Diante desse cenário político do coronavírus, dessas decisões, a gente percebe que o Bolsonaro tem desagradado muito de seus seguidores, outros mais radicais ainda defendem veementemente essa postura do presidente. Mas como o senhor enxerga esse contexto político? Ainda é cedo do que pode vir mais para frente aí. O Brasil passará por momentos por momentos difíceis, seja ele político e economicamente? Olha, eu vejo assim, um governo conturbado, é um governo com muitos problemas, é um governo que vai, aos poucos, né, se dissolvendo. Hoje você vê claramente que é um governo que ele quer governar para a sua claque, né, ou seja, para os seus segmentos, para os seus seguidores. Eu acho um erro essa comunicação via redes sociais, não que a rede social não seja importante, mas ela te dá muita interpretação, né? Eu acho isso um erro. Ele ainda não entendeu a dimensão do cargo que ele ocupa, no meu ver, de suas responsabilidades, essa coisa de trazer esse ódio, né, à oposição, de fazer uma análise equivocada sobre conceitos históricos de lutas de direitos sociais, é um simplismo muito grande. Eu fico aterrorizado quando eu vejo esse discurso de comunistas, socialistas. As pessoas não têm noção do que estão falando, Daniel. Eu sou cientista político, eu estudei história, eu posso dizer o seguinte: o Brasil nunca teve vocação para o comunismo, o Brasil nunca teve vocação para o socialismo. E outra coisa, o capitalismo que nós tivemos no Brasil foi um capitalismo de Estado que enriqueceu milhares de empresas. Hoje, se nós temos hoje um parque empresarial, industrial forte, setores importantes da economia, deve-se isso ao Estado, ao dinheiro público. Né? Quem conhece a história sabe disso. Né? Essa percepção de que você é de esquerda é comunista, porque você defende direitos humanos é comunista, mal sabe o que é o comunismo. As pessoas não têm noção do que é o comunismo, nem do ponto de vista epistemológico, sociológico, político. São chamados analfabetos funcionais que não sabem o que estão falando. Né? Para entender determinados assuntos, criam em suas redes sociais verdadeiras teses enganadoras para as pessoas. Né? Mesmo os partidos de esquerda no Brasil, que sempre defenderam questões sociais, amplas de direitos trabalhistas, né? Direitos humanos, questões das minorias, isso não tem nada a ver com o fundamento, né? Por exemplo, das ideias comunistas. Eu vou dar um exemplo. Quando disseram que, isso inclusive veio do ministro das Relações, do chanceler, né? Do governo Bolsonaro, quando atribuiu a esquerda ao nazismo. Pelo amor de Deus, o nazismo ele nasce exatamente para combater, né, o comunismo. Era um dos seus maiores inimigos. Né? Então, é um contrassenso as coisas que se falam nas redes sociais, né? Essa questão com a imprensa,
né, essa briga com a imprensa, né, essa confusão de informação, as fake news, as redes sociais. Por exemplo, é um governo, por exemplo, que nunca foi a um hospital para se solidarizar com uma família, com uma pessoa doente. Eu nunca vi isso na minha vida. Exato. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo um chefe de Estado usar de deboche nas redes sociais. 20 mil pessoas, 20 mil vidas, famílias que foram atingidas diretamente, e esse número deve crescer muito, infelizmente. Mas você não vê o chefe de Estado, nesse momento, e a televisão se solidarizar com as famílias, com as pessoas que estão ali passando por um momento de dificuldade. Eu fico me perguntando para que nós temos um presidente para satisfazer a sua claque, os seus sentimentos, os chamados cão raivosos, né? Esse messianismo. Essas pessoas idolatram esse homem como se ele fosse o salvador, né, do país, Exatamente. acima do bem e do mal. Então isso é um grande erro. Esse negacionismo à ciência, né, à razão, em nome de um achismo que as pessoas atribuem, né, tudo isso cria esse caldo de dificuldades que o país está vivendo, infelizmente. Desculpa se eu me alonguei, Daniel, mas... Eu estou achando perfeito. Não, doutor, eu estou achando perfeito a avaliação, a reflexão, que é o que está faltando, debates mais maduros como o do doutor e com pessoas que entendem do caso. Porque, assim, na visão de alguns que estão assistindo, aquelas pessoas ou vão dizer, o doutor Hildo, ele é petista, né? Porque quando nós não, eu estou dizendo assim, num modo geral, quando vem com esse discurso humano, uma reflexão, como eu posso dizer, bem raciocinada, bem dirigida. Então, esses extremos que é o Brasil. Eu sou acusado muitas vezes de ser petista. Às vezes eu vejo aqui minhas redes sociais, eu sou chamado de petralha, de petista, por às vezes vir com artigos em relação a isso, questionando algumas posturas do presidente, mas tem a participação aí, o povo está participando, então vamos dar um pouquinho de voz para eles aqui. O Alor, de Itapecerica da Serra. E as eleições municipais? O senhor é a favor do adiamento? Como isso pode ocorrer dentro da lei? Alor, muito obrigado aí pela sua audiência, viu? Já vai ter uma pergunta também do Dr. Michel, aqui de Cotia. Olha, Daniel, você sabe que a Constituição não prevê, né? Então, o que pode se fazer é um rearranjo aí. O presidente da Câmara, né? O Maia, ele está tentando aí achar uma saída. Não é fácil, porque tem uma questão de saber o que vai acontecer nos próximos meses com a pandemia, mas a princípio está se chegando aí a um consenso de que as eleições devem ocorrer aí entre o dia 15 de novembro e 6 de dezembro, que cai num domingo, né? Mas sem prorrogar mandato. Isso fica claro, que a Constituição não prevê isso. Eu acho que, até por uma questão que está acontecendo, seria até prudente, né? Esse adiamento, mas seria dentro deste ano, tá? Ou seja, as eleições que deixariam de ser dia 4 de outubro, passaria o primeiro turno de novembro e o segundo turno 6 de dezembro. Mas não tem nada definido ainda, por enquanto, é apenas uma proposta, né? A gente ainda vai esperar para ver o que vai ser decidido. Mas tudo está caminhando, sim, para que haja uma mudança de data. Mas as eleições ocorrerão esse ano ainda. Perfeito. A Clícia agradeceu aí, obrigado pela resposta, que falou do congelamento do salário dos servidores, muito clara e perfeita. O Dr. Michel diz assim: o que o senhor pensa das medidas da transparência do poder público? O Tribunal de Contas do nosso estado noticiou que mais de 500 municípios, ou seja, em São Paulo nós temos 645, então a grande maioria. Os 500 municípios não estão publicando os gastos da Covid de forma correta. O senhor acredita que haverá aumento de corrupção? Mas não tenha dúvida. Isso já era esperado, né? A gente sabe que num momento como esse, Daniel, a oportunidade aparece. Onde há oportunidade, é aquela velha máxima, né? O ladrão, ele vem da ocasião, né? Então, ocasionalmente, você abre um precedente com estado de emergência, dispensa de licitação, naturalmente você vai ter gente se valendo dessa situação, criando condições para tirar proveito, né? Agora, o TCE tem instrumentos para fiscalizar, o próprio Ministério Público também,
A imprensa ajuda nesse sentido, portal da transparência. Sim. Eu só acho que isso vai ocorrer num segundo momento. Esse não é o momento, porque as coisas estão tão confusas, né? Mas certamente nós vamos ter aí muita gente sendo pega, né? Por desvios de verba pública, superfaturamentos. E isso, infelizmente, é um retrato do Estado brasileiro. E eu vou te dizer, isso não tem a ver com direita, esquerda, com centro, isso tem a ver com o caráter. Né? Isso tem a ver com a probidade da pessoa, tem a ver com o gestor, com a pessoa. Né? Não tem a ver com o partido que ele está associado, mas sim com a pessoa. E a gente vê, infelizmente, isso ocorrer em todas as instâncias, com pessoas das mais diferentes matizes políticas, ideológicas, partidárias, né? A questão da corrupção no Brasil, que é um processo endêmico, né? Ele está em todas as esferas do governo, infelizmente, né? Essa é a percepção. Razão, o nosso ouvinte tem toda a razão. É um momento muito delicado, muito delicado. É isso aí, um abraço aí para o Dr. Michel. A Rosimar também está mandando um boa tarde para o senhor aí para a gente. Uma questão importante aqui, diante desse cenário, é um discreto que a política, o senhor é um estudioso, só por meio da política podemos transformar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que precisamos, todos nós fazermos esse papel de fiscalização. Um cliente nosso, nós fomos até o site da Câmara Municipal, descobrimos um projeto de lei, onde neste momento de pandemia criaria-se cargos e diante disso mudariam referências. Fizemos um barulho muito grande, a Prefeitura acabou retirando na terça-feira esse projeto que criaria cargos, mas não foi fácil, estamos passando por uma perseguição imensa. Mas diante desse cenário, doutor, existe um descrédito total com a política. Aquele ouvinte que está nos acompanhando, esse telespectador aí, estamos ao vivo com o Dr. Rildo, que é cientista político. Não como mudar o pensamento, que não mudamos, mas o que podemos levar de uma palavra de conforto, de esperança para essas pessoas que desacreditam, que desacreditaram desse sistema da política brasileira ou da política no geral? Olha, Daniel, toda vez que me fazem essa pergunta, eu aqui acabo usando os filósofos gregos, naturalmente, não vou me alongar aqui, porque o tempo é curto, mas assim, nós, por natureza, por vivermos em sociedade, precisamos nos relacionar politicamente. Okay? Então, a política é um ato social necessário para que as pessoas possam conviver coletivamente. Se você vive isolado, você não precisa de política, você não interage com nada, você interage com o outro. O outro, ele precisa entender o que você deseja, teus valores, teus princípios, e a sociedade ela é diversa. As opiniões no espaço coletivo, elas são múltiplas, então é preciso haver um acordo, isso é político. Portanto, o ambiente social, né, o homem social, ele é um ser político por natureza. A política é fundamental porque ela é a base da transformação, ela é a base da constituição dos direitos e das normas para que a gente saiba o que podemos e o que não podemos. Né? Então, assim, o direito é um pressuposto, né, da instância política. Perfeito? O que ocorre é que as pessoas confundem a representação política, representantes políticos, com a política. Né? Agora, a questão da representação política, ela está na esteira da representatividade, portanto, do voto. Né? E assim, o que eu posso dizer é que a gente pode culpar o eleitor? Não necessariamente, porque assim, o eleitor ele também aprende, ele está aprendendo. Eu acho que desde a reabertura do processo democrático, né, das primeiras eleições diretas que nós tivemos, o eleitor brasileiro tem aprendido a votar e ele aprende com os erros. Faz parte da história. Né? E a nossa democracia ela ainda é muito jovem, nós temos 30 anos de democracia. Um processo democrático pela literatura da ciência política, a gente aprende isso na história, e leva em torno de 70 anos. Entendeu? Então é mais ou menos assim, vamos comparar, vamos dizer que nós estamos saindo da juventude e começamos a entrar na vida adulta. E a vida adulta, ela pressupõe outras responsabilidades, uma análise mais coerente, mais racional, mais responsável mesmo, né? Então é possível dizer que a gente, aos poucos, vai aprendendo, né, quais são os melhores caminhos para as nossas escolhas. Eu acredito que seja essa
a questão que a gente tem que colocar. Quando a gente faz uma reflexão e diz assim, será que a escolha que eu fiz para me representar é a melhor escolha? Eu não sei. A gente vai ver o que esse representante vai fazer naqueles 4 anos. O ideal é a gente acompanhar, não de perto, mas pelo menos, se der, tudo bem, mas pelo menos saber o que ele tem feito e na próxima eleição avaliar se de fato é aquela escolha que a gente fez no passado deva se repetir ou a gente tem que seguir outro caminho. E assim, ninguém é dono da verdade, a gente não sabe se de fato as nossas escolhas elas vão resultar na melhor opção, ou seja, no melhor resultado, né? A gente espera que sim, quando a gente escolhe um representante, porque afinal de contas ele está lá para nos representar, né? Mas basicamente a gente não pode trazer a ideia de que a política ela não seja necessária. A política é fundamental. O que nós temos que avaliar são as pessoas que nos representam, né? Esse talvez seja o caminho e a análise que devemos fazer. Doutor, o senhor falou que vivemos numa democracia jovem. Mais um impeachment seria uma tragédia para o Brasil? Não. Eu acho que é reflexo da maturidade. E me parece também que isso pode, a médio prazo, nos levar para talvez um outro sistema, talvez o parlamentarismo, né? Porque, assim, o presidencialismo brasileiro, em razão desse modelo político de representação partidária, nós temos 35 partidos no Brasil, 28 partidos estão representados lá no Congresso. Isso gera, de fato, uma disputa pelo poder, pelo espaço muito grande. Isso gera instabilidade. E para você ter a chamada governabilidade, você precisa coalizar. O que é coalizar? Você tem que se juntar com segmentos importantes de representantes no Congresso para você ter governabilidade. Esse governo, ele me parece muito aquele na época do Collor, né, que achava que podia governar sozinho, com as suas próprias ideias. Não se governa dessa forma. Num sistema político em que você tem tantos partidos, em que no processo eleitoral você elege tantos representantes de vários partidos, a única maneira de você ter governabilidade é através da chamada coalizão. Agora, é preciso saber com quem você vai se fazer a coalizão, né? De modo geral, a história tem mostrado que a coalizão leva a processos ininterruptos de corrupção, de escândalos, etc, etc e tal. Essa é a grande questão. É isso aí. Doutor, olha que bacana a Luciana. Ela escreveu assim: ouvir um cientista político reafirmando exatamente aquilo que está no meu coração traz uma sensação de alívio e esperança diante deste cenário de guerra. É devastador para nós da saúde ver um presidente da República fazendo força contrária ao nosso árduo trabalho. Obrigado por esta aula, escreveu maravilhosa em caixa alta, doutor, e colocou um coração. Muito legal, né, doutor? É bom, é bom. Me lembra, né? Faz 3 anos que eu não dou aula, né? Eu tenho dedicado à revista Prevem, ao Instituto Prevem, então, afastado das salas de aula, me faz falta, de fato, né? Porque esse contato direto com alunos, transmitir um pouco o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, né? Eu acho que isso é algo que faz realmente diferença. A educação, para mim, é algo muito importante. É isso aí, ó. Vem uma pergunta da Rita Queiroz, ela é de Itaquaquecetuba. Doutor Edson, no início do governo, eu achei que o presidente estava cercado de pessoas boas nos ministérios. Depois, eu achei que ele estava metendo os pés pelas mãos. O senhor acha que isso é falta de preparo do presidente ou é pressão da Câmara e do Senado? Não, fica claro que ele está despreparado, ele nunca se preparou, a verdade é essa, né? Há uma diferença, né? Em estar despreparado e nunca ter se preparado. Tudo foi muito rápido, vamos ser honestos, né? Tudo foi muito rápido e isso, claro, gera instabilidade, né? Porque, assim, vamos ser honestos, para você conduzir uma nação, é preciso estar preparado para isso, né? Tem que ter um histórico, né? Esse é o grande problema de você se iludir com o discurso. A gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, sobretudo com esse discurso populista, né? Que vai resolver tudo numa canetada. As coisas não funcionam assim. As coisas elas têm que ter vamos dizer assim, um respaldo, né? Político, um respaldo jurídico, um respaldo, vamos dizer assim, racional, porque discurso de campanha, de modo geral, ele nunca se concretiza na gestão, porque a gestão ela pressupõe outras responsabilidades. Por isso que o eleitor, muitas vezes, ele se frustra entre o discurso de campanha e a realidade. A realidade é outra história, né? A realidade pressupõe outros tipos de desdobramento,
competências, e aí eu digo para você, é preciso realmente ter competência, naturalmente, e esse talvez seja um dos grandes problemas desse governo, né? Competência para dirigir, competência para governar, porque assim, uma das características de um bom governante é ele também saber escolher os seus comandados, né? Uma boa equipe técnica, uma boa equipe de gestores, pessoas que realmente possam dizer assim, não, eu confio, eu entrego, né, essa secretaria, esse ministério, na mão de alguém que sabe o que vai fazer e é preparado para fazer aquilo, naturalmente. Mas quando você escolhe a partir de um critério que não seja racional, que não seja, vamos dizer assim, de capacidade, sim, pelo fato de ser amigos, né, do chamado familismo, né, que era uma prática usada, por exemplo, nos anos 10, nos anos 20 do século 20, quem quebrou com essa trágica situação do modelo político brasileiro foi o Getúlio Vargas, nos anos 30, chamado familismo, né, familismo político. Você empregava só gente da tua família, né, para ocupar os cargos, né, é um desastre. Isso é um verdadeiro desastre. Isso aí, para a administração pública, para a gestão pública e para a sociedade que vai ter o resultado disso, é um desastre total. É verdade. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse... Oi. Eu só estou um pouco preocupado, porque eu estou gravando do celular e eu estou com uma bateria baixa. Né? Então, não, nós estamos... mais uns 10 minutos. Uns 10 minutos. E eu também estava em outra live, né? Eu também estou com 6% do celular aqui. Mas só para a gente estar encerrando aí, né? Eu gostaria que o senhor falasse dessa revista Prevem, né? Desse Instituto Prevem, o que é, o que ele faz, e também deixar uma forma de a pessoa pesquisar mais sobre esse instituto que a gente estava vendo aqui. Parece ser muito bacana, viu, doutor? Não, obrigado pela oportunidade. Então, Daniel, a revista Prevem, na verdade, ela nasceu para tratar questões do trabalho, né? Ou seja, o Brasil é a quarta economia no mundo que mais trabalhadores se adoecem e se acidentam. É uma triste realidade, né? Isso ocorre por vários motivos. E dia 28 de abril foi o Dia Internacional, né, de Saúde e Segurança no Trabalho. É uma data internacional que mostra a grave situação do trabalhador no mundo. Eu não sei se você sabe, mas todo ano a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma entidade da ONU, né, foi criada em 1919, que, aliás, foi a única entidade que permaneceu na antiga Liga das Nações quando foi criada a ONU em 1945. Né? Então, para você entender, o Brasil é consignatário desse órgão, o que significa dizer que ele precisa respeitar as condições, né, estabelecidas pela OIT. Então, assim, a revista ela tem como foco a proteção à segurança do trabalhador. Então, ela é feita por pessoas e por articulistas das mais renomadas áreas que atuam, né, no combate à questão do trabalho infantil, do trabalho escravo, das questões de insalubridade. Portanto, é uma revista que tem ali uma preocupação com a qualidade de vida do trabalhador, com o trabalho seguro, né, um trabalho digno, com as chamadas boas práticas. Então, nós temos uma série de pessoas que escrevem, médicos, enfermeiros, doutores em várias áreas, pesquisadores em várias áreas, membros do Ministério Público do Trabalho, membros dos TRTs, né, membros do antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, Fundacentro, ANANT, enfim, uma quantidade enorme de matérias que nós temos ali para oferecer ao leitor, para que ele possa, de alguma maneira, buscar informações sobre os mais diversos assuntos em defesa da saúde e segurança do trabalho. É uma assinatura gratuita, ela não é cobrada, tá? Então, se a pessoa quiser fazer assinatura, é só entrar no site, é revistaprevem.org, só org, não tem com, nem br, tá? revistaprevem.org, lá ela pode ler as matérias de notícia sem se cadastrar, e se ela quiser assinar a revista, que é gratuita, que é uma revista que tenha periodicamente a cada 2 meses, né? Basta ela se cadastrar só colocando o nome, e o e-mail e a profissão. A gente nem pega dados, documentos da pessoa. E eu acredito que a gente tem com isso também uma maneira de colaborar com o trabalhador. Muito legal. Muito o Wellington vai colocar aqui, revista www, revista
Hoje você nem precisa mais do W. É revistaprevem.org. Pode ser. Revista Prevem, que o Wellington fala isso para mim, esquece esse www, eu sou meio tradicional. Revistaprevem.org, o Wellington vai colocar o link aí e você vai acompanhar. Doutor Rildo, olha, eu vou falar que eu queria falar muito mais, mas se o doutor topar, a gente pode vir aí numa outra semana, outra ocasião, bater um papo. Realmente eu tenho que concordar aqui com os comentários, é muito bom, aprendemos sempre que falamos com o doutor. Isso vai ficar disponível em nosso canal, vamos divulgar essa entrevista em todos os nossos clientes, eles vão poder acompanhar também. E agradeço muito a você que ficou até aqui conosco, mandou a sua pergunta. Olha, muito obrigado, para nós é um prestígio imenso e agradeço de coração aí ao Dr. Edson por toda a atenção, por ter nos atendido gentilmente, tá bom, doutor? Eu que agradeço, Daniel. Sempre que precisar, só dá um alô aqui para mim, eu estou disponível, tá bom? Tá bom, doutor. Tá bom, muito doutor. obrigado. Muito A obrigado. você, acesse gritasaopaulo.com.br, acesse também o nosso Instagram, o nosso Facebook, vai ser sempre um prazer estar com vocês. Agradeço também ao Wellington, que está aqui à minha direita, ao Lucas à minha esquerda, o Rafael lá na outra sala, tem toda uma equipe que preparou, produziu esse programa para oferecer o melhor para você. Grita São Paulo Entrevista toda semana com gente boa, assim como foi o Dr. Rildo. Muito obrigado, boa tarde, valeu.